Quando você começa a se rebaixar por alguém, você perde o seu valor. Por isso, quando eu descobri que a beldade da escola, que tinha rejeitado minhas 99 declarações, na verdade, tinha se apaixonado por mim à primeira vista, mas me rejeitou todas as vezes só para curtir a sensação de ser cortejado pelo cara de quem ele gostava, eu decidi ignorá-lo de vez e pedi ao meu orientador uma vaga garantida para estudar no exterior. Antes de ir embora, seguindo o princípio de que o que tem que acabar, tem que acabar, eu planejei cortar relações com ele de uma vez por todas na sua festa de aniversário. Mas quando cheguei, a festa já tinha começado. Do camarote, ouvi gritos familiares. Por que o Lu Shenshou está atrasado? Será que ele foi preparar alguma surpresa? Ele já se declarou 99 vezes. Está quase chegando na 100ª. Qianyu, dessa vez você tem que aceitar, né? É verdade. Você também gosta dele. Se recusar de novo, o namorado que já está na sua mão pode acabar escapando de verdade. Ouvindo a provocação das garotas, Lin Qianyu parecia muito confiante. O Lu Shenshou gosta tanto de mim, ele não vai embora. Na próxima vez que ele se declarar, eu vou aceitar. Ouvindo seu tom de vitória garantida, eu só senti uma imensa ironia. Próxima vez. Não haverá próxima vez. Nesses 2 anos correndo atrás do Lin Qianyu, eu abandonei todo o meu orgulho, ignorando a zombaria e o deboche de inúmeros colegas. Todos os dias eu inventava um jeito diferente de agradá-lo, mas meu coração sincero nunca recebeu uma resposta. Eu também pensei em desistir, chorei escondido em inúmeras noites. Mas no dia seguinte, eu recuperava o ânimo e voltava a correr atrás dele. E para ficar ao seu lado, eu quase desisti até da vaga de intercâmbio, que era tão difícil de conseguir. Até que um dia, sem querer, eu vi o celular do Lin Qianyu e descobri que ele tinha se apaixonado por mim à primeira vista. O nome que ele salvou para o meu contato era Querido Marido. E na galeria de fotos dele, havia mais de 1000 fotos minhas. Mas, mesmo depois de saber que ele também gostava de mim, eu não senti um pingo de felicidade. Pelo contrário, senti uma imensa ironia e raiva. Eu cansei. Eu desisti. Agora, eu só quero ir embora. Do mundo de Lin Qianyu. Desaparecer completamente. No momento em que abri a porta, a conversa no camarote parou de repente. Todos, como se tivessem combinado, se viraram. E começaram a falar de outra coisa, fingindo que não me viram. Lin Qianyu também pegou um copo de bebida. E entrou no jogo deles, com uma expressão fria e indiferente. Nem sequer levantou os olhos. Dei uma olhada para ele e não pude deixar de pensar, que ator excelente. Sendo ignorado por todos na sala, não me senti nem um pouco mal. Apenas caminhei até um lugar vazio no canto e me sentei. Na hora seguinte, todos conversavam e se divertiam animadamente. Enquanto isso, eu fiquei sentado sozinho no mesmo lugar, mexendo no celular, como se fosse invisível. Antigamente, bastava o Lin Qianyu aparecer que eu logo procurava uma oportunidade para me aproximar dele, puxando todo tipo de assunto para chamar sua atenção. Até mesmo para esta festa de aniversário, eu tive que insistir muito com ele e pedir para várias pessoas intercederem por mim, só para ele finalmente me convidar. Normalmente, as coisas que são difíceis de conseguir deveriam ser mais valorizadas. Mas, ao me ver de cara lavada e com aquela atitude despreocupada, parecia que eu não estava nem aí para o aniversário dele. Essa atitude fria, tão diferente do normal, fez com que Lin Qianyu finalmente perdesse a compostura. Ele não conseguiu evitar me olhar várias vezes. Depois de cantar parabéns para você e cortar o bolo, logo chegou a hora de entregar os presentes. Esperei todos terminarem de entregar os seus antes de me levantar lentamente. Tirei um calendário da minha bolsa e entreguei a ele. Todos na sala olharam para mim, surpresos. O calendário era do tamanho da palma da mão, tinha apenas 30 páginas e parecia extremamente michuruca. Não me importei com a expressão dos outros, apenas olhei para Lin Qianyu e disse calmamente, Lin Qianyu, a partir de hoje, arranque uma página por dia. Quando chegar na última, haverá uma surpresa. Será o meu presente de aniversário atrasado para você. Ao ouvir isso, seus colegas de quarto começaram a rir e a zoar na hora. É a 100ª declaração, né? Você é bem persistente, hein? Já se passaram 2 anos e você ainda não desistiu. Você gosta tanto assim do Qianyu? Ah, influenciado por essas palavras, Lin
Qianil também presumiu, como era de se esperar, que aquele era um calendário de contagem regressiva para minha 100ª declaração. Os cantos de seus lábios se curvaram levemente num sorriso, mas ele rapidamente o reprimiu, voltando a ficar com uma expressão neutra. Eu só disse que pensaria no seu caso se você se declarasse 100 vezes. Não que eu tenha dito que com certeza aceitaria. Eu sabia que todos eles tinham entendido errado. Al-Ahan. Cara, a última página, não será o dia da minha declaração, e sim o dia em que eu desapareceria completamente do mundo dele. Eu não expliquei, apenas dei uma risadinha. Link Anil. Eu corri atrás de você por tanto tempo e ainda não consegui te conquistar. Eu adoraria saber qual é o seu tipo ideal. Assim que eu perguntei, o quarto inteiro ficou em silêncio. Todos lançaram olhares cheios de expectativa para ele. Link Anil me encarou fixamente, ficou em silêncio por alguns segundos e então abriu os lábios lentamente. O meu tipo ideal. Mal ele começou a falar, a porta fechada foi aberta, roubando a atenção de todos no mesmo instante. Sob o olhar de todos, Zhou Yanshu entrou segurando uma caixa com um embrulho primoroso. Link Anil abriu um sorriso gentil. Qianil, feliz aniversário! O olhar de Link Anil também seguiu essa felicitação e pousou em Zhou Yanshu. Ele ergueu a ponta do dedo, bateu de leve na mesa e continuou a frase que tinha sido interrompida. O meu tipo ideal é, claro, alguém com uma personalidade extrovertida e com aparência limpa, do tipo vizinho bonitão. Ao ouvir uma frase tão sugestiva logo que entrou, o rosto de Zhou Yanshu se iluminou de alegria. Ele se apressou em ir para o lado dele e lhe entregou o presente que preparou com tanto cuidado, incentivando-o a abrir ali mesmo. Num instante, a atenção de todos foi desviada e ninguém mais falou sobre o assunto. Olhando para os dois, completamente cercados pela multidão, eu não demonstrei nenhuma tristeza. Pelo contrário, voltei para o meu lugar e me sentei. Durante toda a noite, não importava para onde Link Anil fosse, Zhou Yanshu estava sempre ao seu lado. Os dois conversavam e riam, recusavam bebida um pelo outro e dividiam o mesmo pedaço de bolo. Eu observei em silêncio a intimidade deles, enquanto muitas memórias passavam pela minha cabeça. Model. Apesar de Link Anil ser a beldade da Universidade Qinghua e ter muitos admiradores, ele sempre se manteve distante dos outros garotos. A única exceção era Zhou Yanshu, sua amiga de infância. Ele ajeitava a franja bagunçada dela, a acompanhava nas aulas, ajudava-a a carregar a bolsa e até fazia apostas com garotas de outras faculdades por causa dela. Toda essa preferência, aos meus olhos, era como espinhos atravessando meu coração. Mas foi só no dia em que descobri a verdade que eu soube que, embora Link Anil e Zhou Yanshu fossem amigos de infância, eles não eram tão próximos assim antes. A Zhou Yanshu vivia no pé do Link Anil, mas ele nunca tinha dado bola para ela. Foi só depois que eu apareci que ele começou a agir de propósito de forma íntima com a Zhou Yanshu na minha frente. Era só para me deixar com ciúmes, para que eu tivesse ainda mais motivação para correr atrás dele. Por isso, ao ver Link Anil encenando tudo isso na minha cara, eu só consegui achar irônico. Deixei meu copo de lado, me levantei e fui ao banheiro. Joguei um pouco de água no rosto para clarear a cabeça. Tirei um lenço de papel da minha bolsa. E, enquanto secava as gotas de água do meu rosto, minha visão ficou bloqueada. Não percebi que alguém tinha aparecido de repente ao meu lado. Foi só quando ouvi a voz debochada da Zhou Yanshu que notei que algo estava errado. O Lu Shenshou está atrás do Qianil há tantos anos, e ele nunca te deu bola. E você ainda tem a cara de pau de vir atrás dele na festa de aniversário? Por favor, ele não gosta de você. Vê se te enxerga. Seu oferecido, coisa barata. As palavras dela não me aborreceram nem um pouco. Eu apenas a encarei com indiferença. Terminou de me xingar, Zhou Yanshu. Ela não esperava essa minha reação e ficou meio perdida por um momento. Claro que não. Você sabe o que todo mundo na faculdade fala de você? O cachorrinho oferecido que se declarou 99 vezes. Você é um estudante, não tem um pingo de vergonha na cara? Qualquer um consegue ver que o Qianil gosta de mim. Por que você não abre esses seus olhos e enxerga a realidade? Olhando para aquela atitude de arruaceira dela, eu continuei sem sentir nada. Apenas desviei meu olhar dela para a pessoa que estava atrás. Antes de continuar me xingando, por que não olha para trás? Zhou Yanshu seguiu meu olhar e, com uma expressão confusa, virou-se, dando de cara com o Lin Qianil do lado de fora.
Ele parecia estar parado na porta há um bom tempo, provavelmente viu toda a cena. Ao pensar nisso, Zhou Yanshu entrou em pânico na mesma hora. Seu rosto rapidamente mudou para aquela expressão de coitadinha, sem nenhum vestígio da arrogância de antes. Ela correu até ele, segurou seu braço e começou a se explicar desesperadamente. Qianyu, não é o que você está pensando. Foi o Lu Shenshou. Foi ele que mexeu comigo primeiro. Mas Lin Qian e o parecia não se importar nem um pouco. Mesmo tendo visto claramente Zhou Yanshu me insultando, ele agiu como se não tivesse visto nada. Ele ergueu os olhos, me deu uma olhada e depois tirou o próprio casaco. Colocou sobre os ombros de Zhou Yanshu. Lá fora está ventando. Você está com pouca roupa, vai acabar pegando um resfriado. Dizendo isso, ele pegou na mão dela e se virou para voltar para a sala. Nem o Zhou Yanshu esperava que ele fosse ter essa atitude. Parece que ele não se importou nem um pouco que o Lin Qianyu brigou comigo, e na hora ficou todo confiante. Ele se virou com uma cara de vitória, com uma expressão cheia de deboche, debochando de mim por não me enxergar. De cabeça baixa, eu não vi a provocação do Zhou Yanshu. Amassei o guardanapo molhado, joguei no lixo, me virei e desci as escadas. O corredor estava silencioso, só se ouvia o som dos meus passos. Na escuridão total, o que tinha acabado de acontecer passou pela minha cabeça. Eu dei uma risada fria. Quando ele colocou o casaco no Zhou Yanshu, o olhar dele estava cravado em mim. E ao mesmo tempo, ele dizia coisas se preocupando com o Zhou Yanshu. Tenho que admitir, o talento dele para atuar é realmente impressionante. Se eu não soubesse das intenções escondidas dele, talvez eu realmente tivesse caído na dele. Lá fora, caía uma chuva torrencial. Quase não tinha táxi rodando e o grupo todo ficou preso na entrada do bar. O Lin Qianyu chamou o motorista da família dele, dizendo que ia levar o Zhou Yanshu para casa. Já está tarde e todo mundo já foi. Não é bom o Shenzhou ficar esperando um carro aqui sozinho, né? O Lin Qianyu pegou o guarda-chuva que o motorista entregou. Ele tem pernas, pode muito bem ir embora sozinho. Depois de dizer isso, sem nem olhar para minha cara, ele levou o Zhou Yanshu e entrou no carro. Vendo o carro esportivo desaparecer aos poucos na cortina de chuva, eu não dei a mínima. Continuei tentando chamar um carro no aplicativo. Depois de esperar no vento frio por mais de 2 horas, com a chuva parando e voltando, finalmente o motorista aceitou a corrida. Quando eu cheguei em casa, já eram 2 da manhã. Eu fui até a porta do meu quarto e digitei a senha. Assim que a porta se abriu, a porta do outro lado do corredor também se abriu. Da próxima vez, volte mais cedo. O barulho da porta abrindo é muito alto, atrapalha meu sono. Olhei para as roupas que ele ainda não tinha trocado e entendi tudo. Dei um sorriso frio. Eu resmunguei um purrum sem dar muita bola e virei, entrando direto no meu quarto. Acendi a luz e fechei a porta. Só depois que eu terminei de tirar os sapatos, que ouvi um barulho de porta batendo com força do lado de fora. Eu não liguei. Coloquei meu pijama. Liguei o ar-condicionado, me enrolei no cobertor e deitei no sofá. Este apartamento, eu comprei há 6 meses, depois de ouvir dos outros que o Lin Qianyu tinha se mudado do dormitório. Para ir atrás dele, eu também me mudei e virei seu vizinho. Levava café da manhã. Desejava boa noite. Criava todo tipo de encontro acidental todos os dias, tudo para tentar conquistar ele. Mas não importava o quanto eu demonstrasse preocupação, ele sempre me ignorava. Mas só quando eu descobri o segredo dele é que eu entendi que ele estava o tempo todo fingindo não se importar. Exatamente como hoje à noite. Ele claramente já tinha chegado em casa há um tempão e nem tinha trocado de roupa, só porque estava preocupado com a minha segurança. Por isso que ele não foi dormir. Mas assim que me viu, ele de propósito falou um monte de besteira. Eu já cansei de assistir esse teatrinho dele de falar uma coisa e sentir outra, e não quero mais participar dessa peça. Peguei meu celular, abri um aplicativo de imóveis e anunciei o apartamento. Já que decidi ir embora, é melhor cortar os laços de uma vez por todas. Na manhã seguinte, o corretor de imóveis veio para inspecionar. Eu, ainda meio sonolento, abri a porta e mostrei o básico da casa para ela. Depois que ela viu tudo, eu estava prestes a acompanhá-la até a porta, quando a porta da frente se abriu. Era Lin Qianyu, com a chave do carro na mão. Ele estava de saída, mas quando viu uma mulher desconhecida ao meu lado, franziu a testa instintivamente. Quem é ela? Minha cunhada. Veio trazer umas coisas.
Eu menti sem nem piscar. Ao meu lado, a corretora me olhou cheia de espanto, mas ela foi muito profissional e não desmentiu minha mentira. Ela inventou uma desculpa e saiu primeiro. Voltei para o quarto, troquei de roupa e me preparei para ir para a faculdade. Mas quando virei a esquina, em frente ao elevador, tinha uma pessoa bloqueando o caminho. Levantei a cabeça e vi que era Link Anil. Achei estranho. Ele não tinha acabado de sair? Por que ele ainda não foi? Link Anil, percebendo a dúvida no meu olhar, falou de um jeito meio sem graça. Hoje eu te levo para a faculdade. Eu não sei por que ele estava agindo de forma tão diferente hoje, então balancei a cabeça e recusei. Mas ele parecia que tinha pirado de vez. Insistiu em me levar e deu um monte de desculpas, desde que estávamos quase atrasados até que era no caminho dele. Chegou ao ponto de quase usar a desculpa de que era pelo meio ambiente. Eu não consegui convencê-lo do contrário e também não queria perder mais tempo, então acabei aceitando. Durante todo o caminho, nós dois não trocamos uma palavra. O carro estava em silêncio. Um silêncio total. Ele estava acostumado comigo tagarelando sem parar ao seu lado. E ao me ver tão quieto, Link Anil se sentiu muito desconfortável. Uma pontada de surpresa passou por sua mente. Pelo visto, não era impressão dele. Eu realmente tinha mudado nos últimos dias. E essas mudanças, por algum motivo, começaram a deixá-lo nervoso. Quando chegamos na faculdade, tirei o cinto de segurança, soltei um obrigado e saí na frente. Eu andei rápido. E ao entrar pelo portão, percebi que todo mundo que passava por mim me olhava de um jeito muito estranho. É aquele ali, o Lu Shenshou, né? Sim, 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 o cara que viralizou. Que vergonha, cara. Ouvindo essas coisas sem pé nem cabeça, peguei meu celular correndo. De cara, vi os links que alguns amigos tinham me mandado. Cliquei em um e descobri que alguém tinha exposto minha história de ir atrás do Link Anil numa página de fofocas. E ainda por cima viralizou. Olhei para a hashtag, o gado humilhado da Kinda. Eu fiquei paralisado. O post mais popular na hashtag era justamente aquele. No post, tinham compilado todas as minhas tentativas de conquistá-lo, escritas com todos os mínimos detalhes. Até o conteúdo das minhas cartas de amor foi publicado. De longe, vi de novo, em frente ao mural de avisos da faculdade, um monte de gente aglomerada. O mural estava coberto com as cartas de amor que eu escrevi. E essa galera estava rindo e comentando. Nossa, o que é isso? Mergulhado em seus olhos? Que brega! 99 cartas de amor, cada uma de um jeito. Esse tipo de paixão é assustadora. Ele não era o gênio número 1 da Kinda? Por que está se humilhando tanto assim? Ouvindo toda aquela zombaria sem dó, meu coração afundou. Entrei no meio da multidão e comecei a rasgar as cartas, uma por uma. Quando estava terminando de rasgar, ouvi a voz ácida e cruel de Zhou Yanshu, que Anil, o Lu Shen. Zhou se declarou para você tantas vezes. O quanto você gosta dele? A voz de Link Anil estava fria como sempre. Ele disse apenas uma palavra, 0. Vendo os dois protagonistas aparecerem em pessoa, fui humilhada na frente de todo mundo, e as risadas da multidão ficavam cada vez mais altas e debochadas. Alguns encrenqueiros, com medo de que a confusão não fosse suficiente, me perguntaram com um tom cheio de indiretas. Lu Shenshou, você já se declarou 99 vezes e o resultado foi 0. Vai ter que continuar tentando, né? Quando vai ser a próxima declaração? Nós todos queremos vir assistir. Que tal a gente te dar umas dicas, hein? Eu apertei com força a carta de amor amassada na minha mão. Meu dedo indicador ficou branco de tanta força. Algumas palavras vieram até a boca. Eu estava prestes a falar, mas vendo os olhares de pena vindo de todos os lados, eu me segurei. Levantei a carta de amor bem alto, como se estivesse agitando uma bandeira de guerra, enquanto anunciava em voz alta, certo? A 100ª declaração será na praça central da escola, 3 de dezembro, às 9 da manhã. Todos os alunos da escola estão convidados a trazer seus amigos para assistir. Depois de falar, sem me importar com a reação das pessoas, saí de lá de cabeça erguida. Naquela manhã, eu não fui para a aula. Em vez disso, voltei para casa, rasguei aquela pilha de cartas de amor, uma por uma, e queimei até virar cinzas. Joguei tudo pelo ralo. No fim de semana, o grupo do clube
que estava quieto há muito tempo, de repente mandou uma mensagem marcando um encontro. Como eu precisava entregar meu pedido para sair do clube, eu fui. Mas, quando abri a porta, vi Link Anil, que nunca participa dessas atividades. Inacreditavelmente, ele também estava lá. Apenas fingi que não o vi e me sentei sozinha em um canto. Assim que me viram, os amigos de Zhou Yanshu começaram com as provocações. Como que o Qianil concordou em vir? É claro que é porque Xiao Shu gosta de agito. Todo mundo sabe que a gata da escola só ouve o que o Xiao Shu diz. Eu não estava com paciência para essas criancices, então peguei umas laranjas e comecei a descascar e comer. Quando todos chegaram, o presidente do clube anunciou o início do jogo. Eu não tinha o menor interesse, mas fui arrastada para participar e tive que me forçar a jogar esse verdade ou desafio ridículo. Depois de umas 7 ou 8 rodadas, finalmente foi a vez de Link Anil perder. Todos começaram a gritar de empolgação. A gata da escola tirou o desafio de beijar qualquer pessoa do sexo oposto aqui por 3 minutos. Rápido, rápido! Gata da escola, quem você vai escolher para cumprir o castigo com você? Eu sabia que ele não ia me escolher, e também não importava com quem ele escolheria. Continuei de cabeça baixa, brincando com os dados na mão. E, como eu esperava, Link Anil escolheu Zhou Yanshu. Mas ele fez uma exigência: apagar todas as luzes da sala. O quarto estava na mais completa escuridão, só se ouvia o som de respirações. 3 minutos depois, a luz se acendeu. Link Anil se sentou primeiro. Zhou Yanshu ficou parado no meio do lugar, chocado e com uma cara nada boa. Por que Link Anil não a beijou? Eu lancei um olhar indiferente para ela e ouvi o presidente do clube anunciar: uma nova rodada começa agora. Joguei os 3 dados que estavam na minha mão sem nem pensar. Por azar, tirei 3 uns, a menor pontuação de todas. Sem dizer uma palavra, puxei uma carta da pilha. Era a mesma carta de antes. O castigo era idêntico. Na mesma hora, todos na sala ficaram animados de novo, com os olhos. Os olhares de todos alternavam entre mim, Link Anil e Zhou Yanshu. Eu apenas fingi que não via e girei a roleta do jogo casualmente. O ponteiro parou em uma caloura que estava na minha frente. Naquele momento, todos acharam que eu ia amarelar. A caloura, com uma cara confusa, estava prestes a se levantar quando Link Anil se levantou de repente com um pulo e chutou a cadeira, derrubando-a. Enquanto todos estavam sem entender nada, ele interrompeu friamente: a gente já jogou por tanto tempo. Tô meio cansado. Hora de uma pausa, né? Assim que ele falou, seus colegas de quarto concordaram na hora. O presidente do clube não teve escolha a não ser anunciar que a prenda estava suspensa. Durante a pausa, algumas garotas disseram que estavam com fome e alguns dos colegas de quarto imediatamente arrastaram os outros caras para fora, dizendo que iam comprar algo para comer. E com isso, se passaram 20 minutos. Vendo que eles não voltavam, o presidente do clube decidiu não esperar mais. Ele simplesmente anunciou que o jogo ia continuar. Eu larguei meu celular e olhei ao redor, só então percebi. A caloura tinha sumido. Para ser mais exata, com exceção de Lin Qianil, todas as outras garotas tinham desaparecido. Eu nem precisei adivinhar para saber que isso era, de novo, coisa do Lin Qianil. Mas eu não ia dar a ele esse gostinho. Então, eu peguei o copo de 500 ml de bebida na minha frente e fiz um gesto para todos. A minha parceira se foi. Pelas regras do jogo, eu escolho beber para pagar a prenda. Dito isso, levantei a cabeça e, sem mudar de expressão, virei o copo todo. Lin Qianil não esperava que eu preferisse beber a escolhê-lo. A cara dele fechou na hora. Ele me encarou com um olhar sombrio, vendo meu rosto queimar, e apertou os dados na mão com tanta força que eles estalavam. Com metade das pessoas faltando, o jogo perdeu a graça. A festa acabou assim. Bêbada, esperei todo mundo ir embora para entregar ao presidente o pedido de saída do clube que estava na minha bolsa. Apoiando-me na parede, tentei descer as escadas. Assim que cheguei no topo da escada, meio grogue, vi Zhou Yanshu. Eu ia fingir que não o vi para evitá-lo, mas ele agarrou meu braço. Seus olhos estavam cheios de indignação. Depois que a luz acendeu, que olhar foi aquele que você me deu? Vou te dizer uma coisa, Qianil. Mesmo que ela não tenha me beijado, teve um motivo para isso. Isso mostra que ela me respeita.
Depois de ouvir isso, eu quase caí na gargalhada. Mas eu sabia que não importava o que eu dissesse para Zhou Yanshu, ele não ia me escutar. Então, eu só balancei a cabeça. Você tá certo em tudo. Eu disse, e tentei soltar a mão dele para ir embora, mas Zhou Yanshu apertou com mais força ainda, me xingando sem parar. Nós dois continuamos discutindo. Eu já estava tonta e, com o puxão, perdi completamente o equilíbrio. Caí para trás e rolei escada abaixo. Zhou Yanshu se assustou e, sem conseguir se firmar, rolou escada abaixo junto comigo, ouvindo o barulho vindo do andar de cima. Alguns colegas que ainda não tinham ido muito longe se viraram e voltaram correndo. Ao ver que nós dois estávamos gravemente feridos, todo mundo entrou em pânico. No final, foi o Lin Qianyu que contatou alguém e nos levou para o hospital da família dele. Depois de uma série de exames, o médico disse que era uma fratura e que havia o risco de uma deficiência permanente se não fosse tratada a tempo. Desde o momento em que descobriu que estávamos feridos, ele não tirou os olhos de mim nem por um segundo. Olhando para o meu rosto pálido e para o suor que não parava de escorrer pela minha testa, ele parecia sentir a minha dor como se fosse a dele. Seu coração também se apertava de dor. A sala de cirurgia já estava pronta, mas, no hospital, o único que poderia fazer essa cirurgia era um único especialista. Lin Qianyu precisava decidir a ordem de prioridade. Inconscientemente, ele olhou para mim, e nossos olhares se encontraram. Naquele olhar não havia mais o carinho e a paixão de antes. Restava apenas uma calma vazia, como água parada. Aquele olhar fez o coração de Lin Qianyu estremecer violentamente. Senhor, por favor, decida rápido. Quem vai para a cirurgia primeiro? Eu estava deitada na maca, com o rosto pálido. Um segundo antes de desmaiar, ouvi Lin Qianyu dizer aquele nome, em alto e bom som. Zhou Yanshu. Salvem o Zhou Yanshu primeiro. Logo depois, os médicos levaram Zhou Yanshu para a sala de cirurgia. No instante em que a porta se fechou, eu apaguei completamente. Quando acordei, já tinha se passado um dia. A primeira coisa que fiz ao abrir os olhos foi esticar a mão para tocar minha perna. Ao sentir que minha perna ainda estava lá e que eu conseguia senti-la, só então eu respirei aliviada, e lágrimas por ter sobrevivido àquilo tudo brotaram em meus olhos. Graças a Deus, eu não fiquei aleijada. Meus pais receberam a notícia e vieram correndo me transferir para um quarto VIP na cobertura. 2 horas depois de eu estar recebendo todos os cuidados, Zhou Yanshu foi instalado no quarto em frente ao meu. Lin Qianyu o acompanhou pessoalmente para dentro do quarto. Para facilitar os exames, as portas dos 2 quartos ficavam abertas. Eu conseguia saber claramente tudo o que acontecia no quarto da frente. Zhou Yanshu estava sempre reclamando, então Lin Qianyu encontrava todo tipo de assunto para distraí-lo. A comida do hospital não o agradava, então ele mesmo ia para casa cozinhar pratos leves. E trazia para ele. Quando ele ficava entediado no quarto, ele trazia todo tipo de novidades e coisas interessantes, para aliviar o tédio dele. Nesses 10 dias de internação, os dois ficaram tão íntimos que até as enfermeiras começaram a fofocar, comentando entre si se o diretor do hospital estava prestes a arranjar um genro. Eu ouvia tudo em silêncio, sem me meter na conversa. Mas, no fundo, eu sabia que o Lin Qianyu estava fazendo tudo aquilo só para eu ver. Afinal, eu fechei a porta do meu quarto centenas de vezes, e toda vez que eu mal a encostava, uma enfermeira aparecia para uma checagem. Isso, com certeza, não era coincidência. No dia em que recebi alta, encontrei os dois de novo na garagem subterrânea. Assim que me viu chegando, Lin Qianyu imediatamente ajudou o Zhou Yanshu, que estava na cadeira de rodas, a se levantar e o colocou dentro do carro. Lu Shenshou, ouvi dizer que você mora em frente à casa do Qianyu. Podemos te dar uma carona. Eu não quis dar atenção a ele, nem levantei a cabeça e entrei direto no meu carro. Quando o carro chegou na via pública, na entrada do prédio, recusei a ajuda dos meus pais e voltei para casa sozinho, de muletas. O elevador subiu do -1 para o térreo. Lin Qianyu, que originalmente ia levar Zhou Yanshu para casa de carro, entrou de repente. Nossos olhares se cruzaram, mas nenhum de nós disse uma palavra. O elevador parou no 17º andar. Na porta, Lin Qianyu hesitou em sair. Tive que manobrar um pouco com as muletas para conseguir passar. Saí primeiro. Eu andava devagar, mas a pessoa atrás de mim andava ainda mais devagar.
Eu podia sentir o olhar dele fixo em mim o tempo todo. Quando cheguei na porta, fui digitar a senha, mas a muleta na minha mão caiu de repente no chão. Tive que me apoiar na parede e me agachar devagar. Assim que toquei na muleta, uma sombra surgiu na minha frente. Lin Qianyu também se agachou. Talvez ele fosse me ajudar, mas no instante em que seu olhar encontrou o meu, ele recolheu a mão e amarrou o próprio cadarço que estava desamarrado. Dei um sorriso irônico, peguei a muleta, me levantei lentamente e entrei no apartamento. Depois de muito tempo me recuperando em casa, logo chegaram as provas finais. Apesar de estar prestes a ir para o exterior, minha perna já estava boa o suficiente para andar, então não pedi para adiar a prova. E fui participar do exame. O anfiteatro tinha muitas escadas. Como minha perna ainda não estava curada, sentei na primeira fileira do meio. Não demorou muito e Lin Qianyu também entrou, amparando Zhou Yanshu. Assim que me viu, Zhou Yanshu disse na hora que sua perna estava doendo e que queria sentar na primeira fileira. Então, Lin Qianyu o ajudou a sentar ao meu lado. E ele mesmo se sentou no lugar perto da parede. A prova começou logo. Zhou Yanshu esperou o momento exato em que o professor desceu o último degrau e jogou uma bolinha de papel, que ele já tinha preparado, na minha mesa, do outro lado do corredor. Minha mão que segurava a caneta congelou. Antes que eu pudesse entender a situação, o professor se virou e me repreendeu. Antes da prova, eu enfatizei várias vezes. Podem tirar uma nota baixa, mas não podem ter problemas de caráter. Não podem colar. E você faz isso de propósito. Lu Xinshou, sua nota está anulada. Só então eu entendi qual era o plano de Zhou Yanshu. Mas eu não estava disposto a aceitar a culpa calado. Levantei na hora e protestei, pedindo para checarem as câmeras de segurança. Acontece que, por azar, tinha acabado a luz no prédio de manhã, então as câmeras da sala não foram ligadas a tempo. Vendo a expressão no rosto de Zhou Yanshu mudar de susto para alegria, eu não conseguia engolir aquilo. Lin Qianyu estava sentado bem ao lado de Zhou Yanshu. Ele viu tudo. O professor também não queria acusar alguém injustamente, então chamou Lin Qianyu na mesma hora. Os prédios da Universidade de Qinda foram um investimento da família Lin Qianyu. Não precisava agradar ninguém, e era conhecido por ser íntegro e justo. Por isso, a palavra dele sempre teve muito peso entre professores e alunos. Depois de ouvir o que tinha acontecido, Lin Qianyu levantou o olhar para mim e disse com indiferença: quem colou não foi o Zhou Yanshu. Aquela frase foi o golpe final para mim. Lu Xinshou, você ainda tem algo a dizer em sua defesa? Além de colar, você ainda acusa um colega. É um caso perdido. Será que as suas notas boas de antes também não foram à base de cola? De qualquer forma, desta vez, vou relatar isso para toda a universidade e pedir uma advertência pública. Fiquei parado, sentindo como se tivesse sido jogado num poço de gelo. Eu pensei que, diante de uma questão tão clara de certo e errado, Lin Qianyu manteria seus princípios. Foi por isso que sugeri o nome dele. Mas pensar que ele ajudaria Zhou Yanshu a dar um falso testemunho, mesmo depois de ter visto tudo com os próprios olhos. Qualquer explicação agora seria inútil. Eu olhei fundo nos olhos de Lin Qianyu e fui embora sem dizer uma palavra. Ao ver meus olhos avermelhados, Lin Qianyu de repente entrou em pânico. Ele instintivamente correu atrás de mim e me barrou. Lu Xinshou, eu sei que o Yanshu errou nisso, mas ele é muito sensível. Eu não quero que ele vire alvo de fofoca. Ele não me pediu desculpas nenhuma vez, só se preocupou em defender o Zhou Yanshu. Comecei até a duvidar se a foto que vi naquele dia não passava de um sonho. Então é por isso que você o ajudou a me difamar. Ele não aguenta fofocas, mas eu aguento, é isso. Lin Qianyu, você acha que só porque eu me declarei para você 99 vezes, eu sou tão cara de pau, a ponto de ser forte o suficiente para não me abalar com nenhum comentário? Vendo meu estado, a pálpebra esquerda de Lin Qianyu tremeu e ele agarrou minha mão na mesma hora. Não foi isso que eu quis dizer. É só uma prova. Os créditos ainda podem ser recuperados. No futuro, eu vou encontrar uma forma de compensar a injustiça que você sofreu hoje. Me compensar? Você nem gosta de mim. Como pretende me compensar? Meu tom sarcástico fez o coração de Lin Qianyu apertar. Ele quase deixou escapar o que realmente sentia. Quem disse que eu não gosto de? Assim que abriu a boca,
ele percebeu o erro e parou abruptamente. Confie em mim. Espere pela 100ª declaração. Eu vou te compensar. Link Anil só faltou dizer que com certeza aceitaria meu pedido. Antigamente, ele nunca teria deixado transparecer tantas falhas. Mas agora, eu já estava completamente desiludido e me livrei da mão dele com um empurrão. Então, pode ir marcando os dias no calendário e esperar pelo último. Ao me ver soltar sua mão, Link Anil se acalmou e seu tom de voz finalmente suavizou um pouco. Certo. Faltam 3 dias. Eu com certeza vou te dar uma resposta satisfatória. 3 dias antes da minha partida, o apartamento que estava à venda há mais de meio mês foi finalmente vendido. O corretor veio trazer o contrato e eu assinei na hora. Em 3 dias, eu me mudarei. Vou arrumar todas as minhas coisas nos próximos dias para que o novo morador possa se mudar. O corretor anotou a data. Depois de acompanhá-lo até o elevador, quando abri a porta, Link Anil apareceu, carregando 2 sacolas. Ele ficou encarando o corretor por um momento e o cumprimentou de forma muito educada. Bom dia. O corretor respondeu, meio atordoado. Bom. Depois que o elevador desceu, eu me virei para entrar. Link Anil me chamou de repente e me estendeu uma das sacolas. Eu estava passando por aqui. Comprei demais e não vou dar conta de tudo. Quer provar um pouco? Eu dei uma olhada e vi que eram as minhas frutas cristalizadas favoritas. A loja fica no leste da cidade, a viagem de ida e volta leva mais de 2 horas. E ainda por cima, é preciso esperar 1 hora na fila para conseguir comprar. Ele foi comprar de propósito os doces que eu gostava. E ainda inventou uma desculpa para me entregar. Eu peguei sem dizer nada e, assim que entrei em casa, joguei de qualquer jeito a sacola com as frutas. O saco de salgadinhos desenhou uma parábola no ar e caiu certinho na lata de lixo. 2 dias antes de ir embora, eu fui a uma gráfica. Gastei alguns milhares para imprimir 10.000 cópias de cartões do tamanho da palma da mão. Voltei para o dormitório e pedi a alguns colegas de quarto que, no dia 3, subissem no terraço do prédio principal e jogassem esses cartões no pátio. Meus colegas de quarto já sabiam das coisas que aconteceram recentemente. Vendo que eu não ia desistir, todos começaram a tentar me convencer. Shenzhou, cara, por que não desiste? O Link Anil te tratou tão mal. Pra que se torturar desse jeito? É verdade. Ele pegou pesado demais. Não merecia o seu amor. Eu já tinha superado, mas ouvir meus amigos se preocupando tanto assim aqueceu meu coração. Fiquem tranquilos, eu sei o que estou fazendo. Só preciso que vocês joguem os cartões para mim. Já contratei uma empresa de limpeza para arrumar tudo depois. E também, eu não pretendo me declarar. O que eu quero mesmo é me despedir. Ao ouvir isso, os caras ficaram pasmos, sem entender o que eu estava tramando. Obrigado, eu disse, antes de me virar e sair. Enquanto me observavam me distanciar, meus colegas de quarto abriram a caixa e pegaram um dos cartões. Nele, estava escrita apenas uma frase: Lu Shenzhou nunca mais vai gostar de Link Anil. Um dia antes de partir, depois de resolver toda a papelada na universidade, voltei para casa e comecei a arrumar minhas malas. Eu tinha me mudado há apenas meio ano, então não tinha muitas coisas, mas a maioria delas estava relacionada ao Link Anil. Peguei algumas caixas e joguei tudo dentro. O cachecol que passei meio mês tricotando para o Link Anil, eu cortei em um emaranhado de fios. O vaso de cerâmica que ele doou no bazar de caridade, e que eu me esforcei tanto para arrematar, agora quebrei em 1000 pedaços. Cada carta de amor que passei noites em claro escrevendo para ele, eu joguei todas no triturador de papel. No instante em que joguei aquelas caixas no lixo, tudo entre mim e o Link Anil se tornaria passado. No final, só restaram em casa 2 peças de roupa, a camisa que ele estava usando quando nos conhecemos, e aquela calça jeans preta e larga. Eu acendi um fósforo e queimei tudo. Quando me levantei, vi o Link Anil parado ali perto. Estou só limpando um lixo desnecessário. Eu disse isso com indiferença. Me virei e subi as escadas. No dia de ir embora, assim que o dia amanheceu, fui acordado por um barulho do outro lado. Abri os olhos, ainda sonolento. Peguei o celular para ver as horas e vi as notificações pulando freneticamente na tela. Demorei um bom tempo para perceber que todas as mensagens vinham de um grupo com mais de 20 pessoas.
Um ano atrás, para saber mais sobre os gostos do Lin Qianyu, eu entrei nesse grupo escondido e simplesmente esqueci de sair. O Lin Qianyu também não sabia que eu estava lá. E quem estava conversando animadamente logo de manhã eram os parças do dormitório do Lin Qianyu. Qianyu, acordou tão cedo. Não vai me dizer que ficou tão animado que nem dormiu? Mas é óbvio. Comecei a me arrumar desde as 11 da noite de ontem. Dessa vez você vai mesmo aceitar a declaração do Lu Shenshou. Ao ler isso, minha mão parou. Logo abaixo, vi uma mensagem enorme do Lin Qianyu, o que era raro. Não é que eu vou aceitar. Nós sempre gostamos um do outro. Ficar juntos é só o curso natural das coisas. Parem de perguntar essas besteiras. Me ajudem a escolher qual roupa fica melhor para hoje. Esta aqui ou esta aqui? Ao ver as dezenas de fotos de roupas que ele mandou, o grupo explodiu na hora. Minha Nossa Senhora! Quanto drama! Essa por acaso é a mesma gata da escola, toda fria e que não dava bola para ninguém que eu conheço. Em meio aos comentários, Lin Qianyu respondeu com uma única frase: eu gosto muito dele. Nessa vida, tem que ser ele. Ao ler essa frase, eu não consegui evitar e comecei a rir, enquanto várias memórias passavam pela minha cabeça. Vendo esse gosto de novo, só consigo sentir o quão absurdo e irônico tudo isso é. Parece até piada. Gosta de mim? E por isso rejeitou minhas 99 declarações? Me deixou virar piada na frente de todo mundo? Gosta de mim? E por isso me ignorava e ainda ficava de propósito de intimidade com outros caras só para me provocar? Gosta de mim? E por isso distorceu toda a verdade, me caluniou e pisou nos meus sentimentos sem dó? Se o gostar dele é isso, então eu realmente não aguento. É um presente de grego que eu dispenso. As mensagens no grupo continuavam chegando, cada vez mais rápido. Algumas garotas que moram na universidade mandaram umas fotos de lá. Era um pouco mais de 7 da noite e a praça já estava cheia de gente, todos ali para ver a minha 100ª declaração. Qianyu, vem logo pra cá. Senão a declaração vai começar e você, a estrela do show, não vai conseguir nem chegar perto. Eu já ia fechar o aplicativo quando vi uma mensagem que Lin Qianyu tinha acabado de me mandar. Estou saindo agora. E você? Eu também estou de saída. Só que, a minha saída é para ir embora de vez. De repente, eu queria muito ver a cara que Lin Qianyu faria no pátio ao ver todos aqueles cartões caindo. E como ele se sentiria ao descobrir que eu saí do país. Pena que não vou poder ver. De agora em diante, nada que se relacione a Lin Qianyu me diz respeito. Depois de arrumar minhas coisas com calma, me virei e olhei para o quarto completamente vazio. Então, peguei meu celular e bloqueei todos os números e contas relacionadas a Lin Qianyu. Depois de fazer tudo isso, senti um alívio que nunca tinha sentido antes. Puxei minha mala. Me virei e fui embora, em direção à minha vida nova e brilhante. Faltavam 5 minutos para as 9, e a praça estava lotada. Estava tão cheio que não cabia mais ninguém. Até os seguranças apareceram para manter a ordem. Vendo aquele mar de gente lá embaixo, meus colegas de quarto ficaram de queixo caído. A voz deles estava animada. Quanta gente! Com certeza o que vai acontecer daqui a pouco vai se espalhar pela faculdade inteira, né? Tomara que sim. Assim, mesmo depois que o Shenshou for embora, ninguém vai ficar falando dele pelas costas. Eles continuaram tagarelando. Enquanto conversavam, o relógio marcou 8h59. O Shenshou já chegou. Rápido, vamos trabalhar. Pessoal que vai jogar as coisas e tirar fotos, se animem. Temos que garantir que o Shenshou veja essa cena magnífica antes de embarcar no avião. Assim que ele terminou de falar, o alarme das 9 horas tocou. 2 caras, um de cada lado, foram para seus postos e empurraram uma pilha de cartões que já estava no parapeito da janela. Em um instante, cartões brancos voaram do terraço do 16º andar. Na praça, algum aluno meio cego gritou, "Tá nevando!" E todo mundo olhou para cima. Quando os cartões estavam prestes a cair, as pessoas lá embaixo começaram a pular na ponta dos pés para pegá-los, querendo ver o que estava escrito neles. E bem no centro da praça, Lin Qianyu também olhava para cima, ansiosa. Suas amigas, vendo aquela cena grandiosa, comentavam maravilhadas. Nossa, são tantos! Deve ter umas 10.000 folhas, né? O Lu Shenshou realmente se esforçou.
Ouvindo as vozes invejosas de suas amigas, o coração de Lin Qianyu também se encheu de expectativa. Ela levantou a mão e pegou um dos cartões. Com um sorrisinho, ela o virou, mas quando viu o que estava escrito, a expressão em seu rosto congelou na hora. Suas amigas ao lado se aproximaram, querendo brincar com ela, mas ao darem uma olhada nas palavras no papel, arregalaram os olhos e começaram a gaguejar. E isso, não é possível, né? Deve ser algum engano. Enquanto a consolavam, elas pegaram outros papéis que haviam caído no chão para mostrar a Lin Qianyu. Mas os novos que pegaram tinham exatamente a mesma coisa, impressa. Lu Shenshou nunca mais vai gostar de Lin Qianyu. Com isso, todas entraram em pânico de vez. Elas rapidamente pegaram mais alguns das mãos de pessoas ao lado, mas assim que os viram, o pavor em seus corações só aumentou. Como isso era possível? É uma declaração? Que porcaria é essa que tá escrita aqui? Será que alguém tá fazendo isso de propósito para zoar? As amigas ainda tentavam se agarrar a essa desculpa. Mas a multidão ao redor já tinha, cada um cartão nas mãos e começaram a gritar em voz alta. Eita! Lu Shenshou nunca mais vai gostar de Lin Qianyu. Então não era uma declaração de amor. Caramba! Ele enganou todo mundo e trouxe a gente aqui só para esclarecer isso? Para que tanto esforço para anunciar uma coisa dessas? Agora a escola inteira sabe. O rosto de Lin Qianyu foi perdendo a cor lentamente, em meio às ondas crescentes de deboches. Ela apenas sentiu como se algo estivesse bloqueando seu peito. Seu cérebro ficou sem oxigênio, e sua mente, completamente em branco. Até que seus olhos se encheram de choque e pavor. Na praça, milhares de pessoas ficaram na ponta dos pés, querendo ver a reação dela. E, como era de se esperar, ela jogou o que tinha nas mãos no chão e marchou a passos largos em direção ao prédio principal. O público, querendo ver o circo pegar fogo, correu atrás dela. Depois de jogar a última pilha de papéis, os colegas de quarto se prepararam para ir embora. Mas, assim que chegaram na porta, deram de cara com Lin Qianyu, que subia correndo com suas amigas. Segundos depois, a enorme multidão de curiosos subiu logo atrás deles. Ao verem Lin Qianyu, um dos colegas de quarto começou imediatamente com o deboche. Ora, não é a mais bonita da nossa universidade Kinda? Pensei que você não dava a mínima pro Shenshou. O que faz aqui participando de uma bagunça tão sem graça como essa? Ouvindo aquele tom cheio de ironia, Lin Qianyu fechou a mão em um punho com força. Sua expressão ficou sombria na mesma hora. Essas coisas. Foram vocês que espalharam isso por conta própria? Ao ouvirem as palavras por conta própria, os três rapazes não se aguentaram e caíram na gargalhada. Nós? Como a gente se atreveria? Foi o Shenshou que imprimiu isso pessoalmente, e gastou uma grana. Ele se matou para trazer tudo isso para a escola. A gente no máximo só ajudou a carregar as coisas pro ponto final. Ouvindo isso, os alunos lá embaixo começaram a cochichar. Ué, o Lin Qianyu não gostava do Lu Shenshou? Por que agora que o cara desistiu, ele parece todo incomodado? Ah, você não entende nada. No nosso mundo das novels, isso se chama a rainha do gelo que caiu do pedestal e agora tem que correr atrás do prejuízo. Se quer saber se ele se arrependeu agora, é bem feito que passe por essa vergonha. O que ele estava fazendo nas 99 vezes anteriores? Essas especulações maldosas atingiram o coração de Qianyu como lâminas afiadas, destruindo a confiança que ele cultivou por tanto tempo. Nesses 2 anos, ele achou que me conhecia perfeitamente, que podia controlar facilmente meus pensamentos e ações. E, de fato, foi como ele previu. As 99 declarações anteriores terminaram sem problemas. Ele pensou que tudo acabaria na 100ª, que a nossa história teria um ponto final perfeito. Mas, no final, quando ele estava mais seguro da vitória, eu dei o golpe fatal de uma forma que o mundo inteiro ficou sabendo. Ele não podia mais fingir aquela calma indiferença de antes. Em vez disso, sua verdadeira natureza foi completamente exposta. Lu Shenshou, cadê ele? O presidente só olhou para a cara dele com um sorriso de quem adora ver a desgraça alheia. Ele levantou a mão e fez um gesto de asas batendo. A declaração acabou. Claro que ele voou. Inconscientemente, Lin Qianyu sentiu que ele estava mentindo. Mas ao ouvir as últimas palavras, seu coração parou por alguns segundos. Voou? O que isso quer dizer? De repente, ele teve um mau pressentimento e empurrou
uns garotos que estavam na sua frente, correndo para o terraço. O terraço estava completamente vazio, sem ninguém. E os corredores e elevadores estavam lotados de gente. Eu nunca vou conseguir descer. Será que o Lu Shenshou nem veio para a escola hoje? Ao perceber isso, ele entrou em pânico, sentindo-se impotente. Os seguranças apareceram em peso e finalmente conseguiram dispersar a multidão no prédio principal. Lin Qianyu desceu as escadas, cercado por suas amigas. De cara, ele viu uns 7 ou 8 funcionários da limpeza varrendo os papéis do chão. Atordoado, ele se abaixou e pegou um dos cartões, que já estava todo pisoteado e cheio de marcas de sapato. Ao ver o que estava escrito, seus sentimentos mudaram completamente de novo. A raiva e o choque de antes se transformaram em um pânico e medo sem fim. Calma, Qianyu. O Lu Shenshou tá fazendo esse show todo. Com certeza ainda está com raiva por causa daquela vez que foi denunciado. É só você voltar e explicar tudo direitinho para ele. Diga tudo que você tem guardado no coração. Ele gosta tanto de você, com certeza vai te perdoar. Isso. Ele correu atrás de você por 2 anos. Foram 99 declarações. Dessa vez ele só deve estar fazendo charminho. É só você fazer um agrado que ele amolece. Embora todos estivessem tentando animá-lo, o sexto sentido dizia a Lin Qianyu que desta vez era diferente. Ele não conseguia controlar aquela sensação de pânico, e também não queria mais ouvi-las falando sem parar no seu ouvido. Irritado e confuso, ele pegou o carro e foi direto para o seu apartamento. Ele queria me encontrar para pedir uma explicação. Às 10h30, ele estacionou o carro e, assim que chegou na portaria do condomínio, viu, Wei estava limpando a lixeira. Sem saber por quê, ele se lembrou da cena de ontem, quando me viu agachado no chão queimando alguma coisa. Naquele momento, ele sentiu que tinha algo de errado comigo, mas não conseguiu perguntar o motivo. Agora, ele queria ver o que exatamente eu tinha queimado. Mas Wei já tinha colocado uma lixeira nova e se afastado com o carro. Lin Qianyu só pôde subir com aquele pedaço de cartolina na mão. Assim que a porta do elevador se abriu, ele foi bloqueado por várias caixas enormes de bagagem, ficando preso lá dentro. Um rapaz ao lado, vendo que ele não conseguia sair, se apressou em pedir desculpas e veio tirar a bagagem do caminho. Ele presumiu que devia ser um vizinho novo que tinha acabado de se mudar, mas quando chegou na porta de casa, ele percebeu que a porta do apartamento da frente estava entreaberta. Ele levantou a mão e bateu. Estava muito quieto lá dentro. Esse silêncio anormal fez Lin Qianyu franzir a testa involuntariamente. Ele já ia empurrar a porta para ver, quando de repente uma voz masculina veio de trás. Você é o vizinho que mora aí na frente? Olá. Eu sou do 1705. Sou o novo morador. Prazer em conhecê-lo. 1705. Ao ouvir essa sequência de números, Lin Qianyu instintivamente olhou para a placa na porta. No segundo seguinte, ele parou onde estava, congelado como uma estátua. O rapaz de antes se aproximou empurrando uma mala. E continuou se apresentando com entusiasmo. Lin Qianyu não ouviu uma única palavra. Ele se virou lentamente, com o olhar fixo no número 1705 na porta à sua esquerda. 1705, morador novo. E o morador antigo? O corretor disse que ele se mudou hoje de manhã. Você o conhecia? Pode me passar o contato dele? Parece que ele estava com pressa para sair. O apartamento foi anunciado por um preço bem baixo e eu dei sorte. E consegui pegar. Queria até agradecer a ele. Essas poucas palavras fizeram com que Lin Qianyu travasse completamente. Depois de um bom tempo, ele finalmente reagiu, se virou de lado e empurrou com tudo a porta entreaberta. O quarto estava completamente vazio. Fora os móveis básicos, não havia um único item pessoal. Estava limpo como um apartamento novo. O rapaz não percebeu que a expressão dele ia, aos poucos, se tornando sombria, e continuava, sorrindo de orelha a orelha. Bem limpinho, né? O corretor me disse que o rapaz passou 3 dias arrumando tudo. E como era complicado levar na mudança, ele jogou um monte de coisa fora. Lin Qianyu não sabia como tinha voltado para casa. Quando se deu conta, percebeu que estava caído. Na entrada, com as pernas dormentes de tanto ficar agachado. Ele parecia ter acabado de ser tirado de dentro d'água. Ele pegou o celular, achou meu WeChat,
Com as mãos trêmulas, digitou algumas palavras. Por que você se mudou? Assim que apertou enviar, um pequeno ponto vermelho apareceu na tela. Aquele vermelho ardeu em seus olhos. Seu olhar ficou paralisado por alguns segundos. Depois, sem querer acreditar, ele enviou mais algumas mensagens, e em seguida, várias notificações apareceram em sequência. Olhando para a tela do celular, era como se ele tivesse engasgado. Parecia que algo estava preso na minha garganta, eu mal conseguia respirar. Justo quando eu estava prestes a sufocar, o telefone tocou. Só então eu soltei as mãos e atendi. Mas, de repente, ele ouviu o grito apavorado do seu colega de quarto. Keanu, mais notícias. O Lu Shenshou foi para a Itália. Eu acabei de ver o nome dele na lista de intercambistas, lá no quadro de avisos. Essa frase foi como um trovão que causou um maremoto no coração de Lin Keanu. Ele tentou se apoiar no armário para levantar, mas suas pernas, dormentes há tempos, simplesmente não obedeciam. Ele caiu com tudo no chão. Sua testa bateu bem na quina da parede, abrindo um corte que sangrava. O sangue jorrou, caindo sobre sua mão. Do outro lado da linha, a voz preocupada. O que foi esse barulho? O que aconteceu com você? Estamos indo para aí agora mesmo, Lin Qian. Yu não teve nem tempo de processar o que ouviu. Ele levou a mão para cobrir o ferimento, sentindo como se formigas estivessem devorando seu cérebro por dentro. A dor que vinha de seus nervos era insuportável. Ele se encolheu todo. Um som baixo e doloroso escapou de sua garganta. Tudo ficou escuro e, antes de desmaiar completamente, sua última consciência foi aquela frase. Que ele tinha lido inúmeras vezes naquele dia, e que já estava gravada em seu coração: Lu Shenshou nunca mais vai gostar de Lin Qianyu. Lin Qianyu se feriu gravemente. Embora, por sorte, tenha escapado da morte, ele foi internado na UTI. Quando finalmente acordou, percebeu que já tinham se passado 3 dias. Algumas amigas estavam reunidas ao lado de sua cama no hospital. Elas suspiraram aliviadas e começaram a tagarelar sobre tudo o que aconteceu nos dias em que ele esteve desacordado. Segundo as informações que conseguiram, Lu Shenshou chegou na Itália há 3 dias, mas ele ainda não conseguiu finalizar a matrícula por lá. Parece que, depois que a lista foi divulgada, alguém foi até a faculdade para denunciá-lo. Disseram que ele colou numa prova recentemente, e que a vaga dele no intercâmbio deveria ser cancelada. Se a vaga for cancelada, é quase certeza que ele vai ter que voltar. Keanu, pode ficar tranquilo, ele não vai escapar. O coração de Lin Qian Yu deu um salto, e seus olhos se arregalaram em silêncio. Ele ainda nem tinha se recuperado daquela avalanche de informações quando ouviu batidas na porta. Uma das colegas correu para abrir a porta. As outras 3 viraram a cabeça para olhar, e viram o famoso professor Zhang entrar com uma expressão séria. Ele olhou de relance para a pessoa na cama do hospital. Sua aura imponente fazia com que ninguém ousasse encará-lo. Você é Lin Qianyu? Fiquei sabendo que foi você quem testemunhou no caso de plágio do Shenshou e do Zhou Yanshu. Quero conversar com você. Ao ouvir isso, as colegas não se atreveram a ficar. Elas saíram apressadamente do quarto. Vendo a porta se fechar lentamente, Lin Qianyu ergueu um pouco o queixo. Fui eu. Ao receber a resposta afirmativa, o rosto do professor Zhang se encheu de raiva instantaneamente. O tom de sua voz ficou deliberadamente mais pesado. Shenshou me disse que você deu um falso testemunho. Como você teve a coragem de forjar uma coisa tão séria? Você tem ideia do impacto que isso vai ter no futuro dele? Assim que os documentos oficiais forem emitidos, somado à polêmica que você causou sobre ele na internet da última vez, a vida dele inteira estará arruinada por sua causa model. Ele gosta de você, mas, seja sincero, nesses 2 anos, ele fez alguma coisa para te magoar? Por que você odeia tanto ele? Precisa mesmo encurralar ele desse jeito? Se você ainda tem um pingo de consciência, vá correndo falar com a direção da universidade e esclarecer a verdade. Ao ouvir essas palavras, Lin Qianyu sentiu a cabeça zumbir e o coração disparar em pânico. Naquela hora, eu só menti para o professor Zhao porque ele não quis ir na festa do meu clube e eu queria forçá-lo a vir fazer as pazes comigo. Ele nunca imaginou que isso causaria uma reação em cadeia tão grande. Sem se importar mais com o ferimento na testa, ele se esforçou para ir com o professor Zhang até a universidade para esclarecer a verdade. Assim que os dois saíram, foram parados pela equipe médica. Vários médicos,
Com medo de deixá-lo sair, tentaram convencê-lo a ficar. Mas ele não deu ouvidos a uma única palavra e insistiu em voltar para a universidade. O professor Zan já tinha entrado em contato com o responsável pelo comitê disciplinar. Na frente do diretor da faculdade de design e do professor Sal, Lin Qianyu acusou Zhou Yanshu de plágio. Zhou Yanshu não esperava que ele fosse virar a casaca de repente e entrou em pânico na hora, chorando e dizendo que não tinha sido ela. O professor Zhao também não esperava que ele mudasse seu depoimento e, por um momento, não soube se deveria acreditar ou não. Com uma expressão fria, Lin Qianyu pegou o celular e mostrou uma foto. Esta é uma carta que Zhou Yanshu me escreveu à mão. Daqui a pouco, minha família vai trazer o original. Vocês podem comparar a caligrafia da carta com a do bilhete. Ao ouvir isso, Zhou Yanshu começou a chorar desesperadamente. Qianyu, sou eu, a Yanshu. Você se esqueceu que crescemos juntos? Este assunto já tinha acabado. Por que você está mentindo? Vendo que ela ainda tentava negar, mesmo com as provas concretas, um traço de repulsa brilhou nos olhos de Lin Qianyu. Eu nunca gostei de você. Antes, eu só estava fingindo. Agora que eu não quero mais fingir, é óbvio que não vou mais te proteger. Já que você fez isso, tem que assumir a responsabilidade por seus atos até o fim. Assim que ele terminou de falar, a família Lin trouxe o documento original. Após uma comparação cuidadosa, a caligrafia no bilhete era de fato a de Zhou Yanshu. O comitê disciplinar convocou uma reunião imediatamente e decidiu emitir um comunicado geral para esclarecer os fatos. Devido ao impacto negativo gerado, Lu Yanshu foi expulsa da universidade e o incidente foi registrado em seu histórico acadêmico. Quando tudo acabou, já era noite. Lin Qianyu se apoiou na parede ao sair e chamou o professor Zan. Professor Zan, o Shenzhou, ele já sabe dessas coisas que aconteceram aqui? Embora o problema tenha sido perfeitamente resolvido, a raiva do professor Zan ainda não tinha passado, e ele continuava a olhá-lo com desdém. Ele estava prestes a ser expulso. Como não saberia? Você bateu a cabeça e ficou burro, é? Depois de levar essa bronca, Lin Qianyu se sentiu ainda pior, mas mesmo assim queria tentar se explicar. Então, agora que tudo está resolvido, ele vai voltar? Só tem uma vaga como essa em toda a faculdade de design. Shenzhou conseguiu essa vaga por mérito próprio. Depois de estudar na Itália por 3 anos, ele terá um futuro brilhante. Por que ele voltaria? Além do mais, com gente como você na Qingda. Se ele não voltar, pelo menos vai sofrer menos. Se eu soubesse que ele estava tão cego a ponto de se apaixonar por alguém como você, eu devia ter dito para ele na época abrir bem os olhos na hora de escolher alguém. Quando recebi a ligação do professor Zan dizendo que estava tudo bem, eu estava tomando sol na praia. Eu não sei como o professor fez o Lin Qianyu contar a verdade, então apenas expressei minha sincera gratidão a ele. O professor Zan me deu mais algumas instruções e correu para uma reunião. Eu tomei um gole do suco que estava ao meu lado, e me recostei tranquilamente na cadeira de praia. 3 dias atrás, cheguei na Itália e queria fazer logo a minha matrícula, mas a universidade ligou para o meu país para verificar a situação e de repente me avisou que havia um problema com a minha vaga e que não poderia ser processada por enquanto. Perguntei para minha colega de quarto e descobri que alguém tinha feito uma denúncia anônima contra mim, então procurei o professor Zan. Expliquei a situação e pedi para ele pensar em uma solução. Embora o professor Zan seja uma grande referência da Universidade Qingda, eu também sabia que esse assunto era difícil de esclarecer e já estava preparado para enfrentar a tempestade. Preciso admitir, desde que conheci o Lin Qianyu, minha capacidade de lidar com o estresse subiu de nível. Agora, enfrentando a grave possibilidade de ser expulso, consegui encarar as consequências numa boa, e ainda tive ânimo para comprar uma passagem de avião de madrugada e vir passar férias na praia. Agora que tudo se resolveu, eu relaxei completamente. Eu estava pensando em que dia voltaria para terminar a papelada que faltava, e enquanto procurava passagens, uma mensagem apareceu de repente no grupo do dormitório. Shenzhou, o Lin Qianyu acabou de vir no dormitório nos procurar. Disse que quer seu contato para pedir desculpas. É claro que a gente não vai cair na dele. Pode ficar tranquilo, não passamos um número sequer. Você não tem noção do quão acabado ele está agora. Ele está até com a cabeça enfaixada. Ouvi dizer que há 2 dias ele estava na UTI. É o karma, né? Aqui se faz, aqui se paga. Bem feito. Ao ler essas fofocas cheias de detalhes, imaginei na hora a cena do Lin Qian, e o pedindo meu número novo e sendo rejeitado.
Um sorriso se formou no canto da minha boca. E enviei um dinheirão no grupo. Pessoal, obrigado pela ajuda de vocês nesses últimos dias. O problema já foi resolvido. Quando os 3 anos acabarem e eu voltar para o país, pago um jantar para todo mundo para agradecer pessoalmente. Depois de reservar o próximo voo de volta para Milão, eu me espreguicei. Me levantei e caminhei em direção ao hotel pela areia fofa. Desta vez, o processo da matrícula foi muito tranquilo. Não apareceu mais nenhum problema. Eu olhei para a pilha de documentos carimbados na minha mão e para a carteirinha de estudante que acabei de receber. E dei um sorriso de satisfação. Você vai ficar no dormitório ou vai procurar um apartamento? Eu já encontrei um apartamento. Não me adapto muito bem ao ambiente movimentado dos dormitórios de estudantes estrangeiros. Então, antes de vir, comprei um pequeno apartamento perto da universidade. Peguei minhas malas e fui direto para lá. Ao chegar no meu destino, olhei para a escadaria na minha frente. Tentei levantar a mala pesada mais uma vez e suspirei fundo. Eu estava pensando se deveria pagar alguém para me ajudar, quando uma garota bonita apareceu de repente ao meu lado. Ela me perguntou em inglês se eu precisava de ajuda. Eu rapidamente assenti com a cabeça. A moça linda me ajudou a subir com as malas pela escada. Enquanto andávamos, ela foi puxando assunto comigo, até chegarmos na porta do apartamento. Nós dois tínhamos acabado de nos apresentar. Eu me curvei para agradecê-la, mas ela me mostrou a palma avermelhada da mão. E brincou, de um jeito simpático: eu te ajudei. Acho que só um obrigado não vai ser o suficiente, né? Se não for incômodo, pode me dar um cartão de visita seu. Ao ouvir o pedido, hesitei por um momento, mas logo me recompus. Só que, depois de procurar por tudo, não achei meu cartão em lugar nenhum. Só pude me desculpar, todo sem graça. Foi mal. Sem problemas. Então, ela tirou uma caneta de não sei onde e estendeu o dorso da mão na minha frente. Seu número de telefone. Pode fazer o favor de escrever na minha mão. Hesitei por alguns segundos, mas peguei a caneta e escrevi uma longa sequência de números na mão dela. Depois de me mudar para o apartamento novo, passei vários dias na correria até finalmente deixar tudo arrumado. À noite, recebi uma mensagem dizendo que todo o nosso grupo de intercambistas internacionais já tinha finalizado a matrícula. E que, no dia seguinte, haveria uma cerimônia de boas-vindas no auditório. Anotei o horário e saí bem cedo no outro dia. Nesses últimos dias, eu aproveitava qualquer tempo livre para dar uma volta pelo campus da universidade. Mas como o lugar é enorme e os prédios são todos muito parecidos, eu acabei me perdendo do mesmo jeito. A hora do evento estava quase chegando. Eu estava prestes a procurar alguém para pedir informação quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Pensei por uns segundos e atendi. Do outro lado, ouvi uma voz muito familiar, mas eu simplesmente não conseguia lembrar de quem era. Enquanto eu estava ali, confuso, senti alguém tocar no meu ombro por trás. Me virei e vi a moça linda que tinha me ajudado dias atrás, a Silvia. Ela sorria e me cumprimentava, com o celular ainda no ouvido. Só aí a ficha caiu que era o número dela. Um sorriso de surpresa apareceu no meu rosto. Nós batemos as mãos. Tá aí no mundo da lua? Eu contei a verdade sobre o perrengue em que eu estava. Ao ouvir a palavra auditório, ela disse na hora que também ia para lá e que podia me mostrar o caminho. Eu também estou indo para lá. Então deixa que eu te levo. Eu não duvidei dela. Nós dois andamos por aquele campus que parecia um labirinto, conversando e rindo o caminho todo. Depois de uns 10 minutos, a Silvia apontou para o prédio na nossa frente e me disse que era ali. Peguei meu celular e vi que era idêntico à foto do prédio que um veterano tinha me mandado. Acenei para a Silvia, agradecendo. Essa reunião de boas-vindas durou 2 horas. Quando saí do auditório, minhas costas estavam doendo. Eu estava pensando sobre onde iria almoçar. De repente, alguém apareceu do nada na minha frente. Era a Silvia, sorrindo e me cumprimentando. Ela me perguntou quais eram meus planos para o almoço, e eu estava justamente quebrando a cabeça com isso. Ela percebeu minha aflição, sorriu e sugeriu um restaurante, me convidando para ir junto. Eu topei e a segui para fora do campus. Quando chegamos na porta do restaurante, percebi que era um restaurante chinês, o que me deixou um pouco confuso. Você quer me levar para comer comida chinesa? Você está acostumada? Ouvi dizer que vocês não se adaptam muito bem à comida daqui. Espero que a gente tenha um almoço agradável hoje.
Eu também queria experimentar comida chinesa. Por isso escolhi este restaurante. Não esperava que ele fosse tão atencioso, não queria recusar a boa vontade dele. Então vamos neste aqui. Eu sou praticamente o anfitrião, então esta refeição é por minha conta. Espero te proporcionar uma ótima primeira experiência com a culinária chinesa. Nós dois entramos no restaurante conversando e achamos um lugar para sentar. Graças à personalidade animada e ao mesmo tempo educada da Silvia, o almoço foi muito agradável. Nós conversamos sobre as diferenças culturais entre o Oriente e o Ocidente, e também sobre as várias coisas interessantes que aconteceram na faculdade ultimamente. Nós nos enturmamos bem rápido. Depois do almoço, a Silvia ainda me acompanhou até o apartamento. Na hora de se despedir, ela fez uma expressão de quem não queria ir embora. Neste fim de semana, eu teria a honra de te convidar para um chá da tarde. O fim de semana fez um tempo ótimo, o que é raro, e eu aceitei o convite com prazer. Encontrei a Silvia num café com jardim e ficamos conversando tranquilamente, quando um bando de pombas brancas sobrevoou o lago. Uma pena pousou suavemente na minha cabeça. Silvia viu, sorriu, se levantou e veio tirá-la para mim. Nós dois estávamos muito próximos. De longe, parecia uma cena bem íntima. Eu levantei meus olhos, sorrindo. Obrigado. Mal as palavras saíram da minha boca, olhei de canto de olho para a esquerda, e meu olhar congelou. Aquela mulher parada na entrada, com uma gaze na testa, e com o rosto completamente abatido. Eu achei tão parecida com a Lin Qianyu. Antes que eu pudesse olhar direito, a mulher já vinha na nossa direção, com um ar ameaçador. Ela baixou os olhos injetados de sangue, olhando de cima, para a mesa cheia de doces deliciosos. Seus olhos alternavam entre nós dois. Quem é ela? Ao ouvir aquela voz familiar, tive certeza de que era Lin Qianyu. Embora eu não soubesse como ela descobriu que eu estava aqui, a aparição dela não me surpreendeu. Eu sabia que um dia ela viria atrás de mim até a Itália. Afinal, para Lin Qianyu, eu era uma presa fácil de capturar. Ela jamais me deixaria escapar de debaixo do seu nariz. Eu já estava preparado para esse reencontro. Por isso, diante da sua atitude hostil, eu parecia especialmente calmo. Uma amiga nova. Algum problema? Amiga? Que tipo de amiga? Sua namorada, é isso. Lin Qianyu cuspiu as últimas palavras, rangendo os dentes. Ela nunca imaginou que, mesmo tão ferida, depois de viajar milhares de quilômetros, voando até aqui para poder se abrir comigo e esclarecer tudo, acabaria me flagrando em um encontro com outra mulher. Faz só alguns dias que ele viajou e já arrumou uma namoradinha nova. Ele não disse que gostava de mim há 2 anos e que não desistiria mesmo sendo rejeitado 99 vezes? Não tínhamos combinado que na 100ª vez nós ficaríamos juntos? Por que ele voltou atrás? Porque é um homem sem palavra. Você esqueceu? Eu não dei a ela a chance de remoer o passado. Correr atrás de você não foi exatamente algo de que me orgulhar. E daí se eu esqueci? Por acaso eu não deveria esquecer? Além desse rostinho bonito, você não tem mais nada de especial. Cansei de você, quis experimentar um sabor novo. Por acaso eu preciso pedir a sua permissão para isso? Essas poucas palavras deixaram Lin Qianyu engasgada. Ela me olhou, incrédula, com os olhos cheios de suspeita. Shenzhou, o que diabos aconteceu com você nesses últimos dias? A gente tinha combinado que eu ia ficar bem esses dias, comendo, bebendo e dormindo bem. Graças a você, tive até tempo de viajar, mas a sua aparição repentina me deixou um pouco infeliz. Se é que você me entende, faça o favor de se retirar desta cafeteria. Para ser sincero, você está atrapalhando minha refeição com essa moça bonita. Eu disse isso com um tom de voz leve e indiferente, com uma cara de quem não se importava. Essa atitude distante e fria deixou o rosto de Lin Qianyu, que já não estava bom, ainda mais pálido. Foi aí que ele percebeu que tudo tinha realmente saído do controle dele. Eu estava errado antes. Eu não devia ter me aproveitado dos seus sentimentos. Me desculpe, Shenzhou. Me perdoa e me dá mais uma chance, por favor. Olhando para a mão dele que tremia levemente, eu ergui uma sobrancelha, com a voz cheia de sarcasmo. Eu não mereço um pedido de desculpas da beldade da escola. Pode ficar tranquilo. De agora em diante, nós somos estranhos.
E não precisa se preocupar, eu não vou mais ficar no seu pé. Vendo a firmeza no meu olhar, Lin Qian percebeu que eu não estava brincando. Ele entrou em pânico e, sem perceber, apertou minha mão com força, me fazendo franzir a testa. Sylvia, que não entendia a conversa, no início pensou que éramos amigos colocando o papo em dia. Mas ao ver minha mão ficando vermelha com o aperto, ele se levantou rápido para tentar me soltar. Para Lin Qian, esse gesto foi uma provocação. Sem nem pensar, ele empurrou a mão de Sylvia para longe. Sylvia foi empurrado e cambaleou alguns passos para trás. Lin Qian o fuzilou com um olhar frio e me puxou para irmos embora. Sylvia se apoiou na parede para se equilibrar. Ao ver que eu estava resistindo, ele deu um tapa na cara de Lin Qian. Os dois imediatamente caíram na porrada. Muitos clientes, com medo de se envolverem, saíram correndo pela porta. O dono do segundo andar ligou na mesma hora para chamar a polícia. A polícia separou os dois, que brigavam com os olhos vermelhos de raiva, e os levou para a delegacia. Lin Qian teve as bandagens da cabeça arrancadas, revelando um ferimento horrível. A visão assustou o policial, que instintivamente presumiu que Sylvia estava agredindo um paciente. Sylvia tentou se explicar desesperadamente, mas Lin Qian, todo machucado, não ficou para trás e insistiu que foi ele quem começou. Os dois discutiram por um bom tempo. Os tímpanos do policial estavam quase estourando, e ele ainda não conseguia entender quem estava certo e quem estava errado. Sem alternativa, ele teve que pedir ajuda para a única testemunha no local, ou seja, eu. Senhor, por favor, descreva a situação no local do incidente. Pode ser. Ao ouvir a pergunta, os dois ao mesmo tempo se viraram e fixaram seus olhares ansiosos em mim. Eu não hesitei. Levantei a mão, apontei para Lin Qian e disse, foi ele quem empurrou primeiro. Ao ouvir isso, Lin Qian ficou paralisado, sem acreditar que eu o estava acusando. Até a voz dele tremia. Eu só dei um empurrãozinho nele. Foi ele quem bateu primeiro. Shenzhou, por que você? As palavras dele pararam de repente. Uma luz se acendeu na mente de Lin Qian, e no mesmo instante ele entendeu por que eu disse aquilo. Ele está se vingando de mim. Quer que eu sinta na pele como é ser acusada injustamente e levar a culpa. Percebendo isso, ele ficou sem palavras. O policial não entendeu o que ele disse em chinês, e ainda teve a cara de pau de me pedir para traduzir. Eu deixei bem claro que não tínhamos nenhuma relação. Eu estava jantando com o Sylvia quando ele simplesmente invadiu o lugar para arrumar confusão. Ignorou a minha vontade, tentou me levar à força e ainda por cima empurrou uma pessoa. Foi por isso que eles começaram a brigar. A última ponta de esperança no coração dele se desfez completamente. Ele abriu a boca, a voz rouca e fraca. Você nunca mais vai ficar do meu lado, não é? É mesmo? Eu o encarei de lado com um sorriso frio. Eu sou uma pessoa honesta. Só fico do lado da verdade. Lin Qian, sem querer desistir, insistiu. E se tivesse sido ele quem me empurrou primeiro hoje, você diria a verdade? Precisa mesmo perguntar? Não sou sua parente nem nada, por acaso somos íntimos? O Sylvia é jovem e sensível, é claro que eu tenho que proteger um amigo. Depois de soltar essa, nem me dei ao trabalho de ver a cara que ele fez. Virei as costas e fui embora. Com o meu depoimento e as imagens das câmeras de segurança que chegaram rapidinho, a verdade não demorou a aparecer. Lin Qian foi detido por ser um estrangeiro causando tumulto. Eu esperei o Sylvia sair, agradeci e também pedi desculpas a ele. Ele só acenou com a mão, sem dar importância para aqueles pequenos ferimentos. Pelo contrário, disse que nosso encontro de hoje foi interrompido e me convidou para sair de novo na semana que vem. Pensei com cuidado. Apesar do Sylvia ser realmente muito bonito, pelo que aconteceu hoje, ele não parece ser muito racional ou maduro. E eu sei que o Lin Qian não vai deixar isso barato. Eu também não queria envolvê-lo nisso. E muito menos ter que ir para a delegacia de novo. Eu podia imaginar que ele tinha outras intenções comigo, mas a pessoa que eu sou agora não age mais por impulso. Então, no fim, eu recusei educadamente. Pelo meio-mês seguinte, eu não vi o Lin Qian. A vida voltou ao normal. Mas depois, o Sylvia me chamou para sair mais 2 vezes. Depois que eu recusei, a nossa relação simplesmente acabou em nada. Eu também não fiquei lamentando por essa amizade passageira.
em um país estrangeiro, por eu saber cozinhar um pouco. Acabei me enturmando rápido com o pessoal do intercâmbio. Justo quando eu estava quase esquecendo do Link Anil, ele apareceu de repente, com carros cheios de rosas e balões, e me encurralou na faculdade, vendo os olhares curiosos vindo de todos os lados. Por um momento, eu fiquei sem reação. O Link Anil, sem nem olhar para minha cara, despejou tudo que estava guardando no coração. Se eu também correr atrás de você 100 vezes, você estaria disposta a me dar mais uma chance? Se fosse a minha versão de alguns meses atrás ouvindo isso, provavelmente eu teria me emocionado tanto que choraria rios de lágrimas. Mas agora, eu não só não senti nada, como também fiquei toda arrepiada. Que enredo clichê, que falas bregas de doer os dentes. Onde eu estava com a cabeça naquela época? Como eu pude me declarar em público tantas vezes daquele jeito? Relembrar o passado nem me causa suspiros, só uma vergonha que mal consigo encarar. Naquele momento, eu nem ouvi o que a pessoa na minha frente disse. Ele esperou por muito tempo, mas não obteve resposta. O coração de Link Anil começou a disparar. Ele ficou todo sem jeito e ansioso, e só conseguia olhar para mim, nervoso. Eu desviei o olhar dele de propósito, me virei e acenei para alguém ao longe. Ei, Gu Kinsu! Gu Shi! Si! Onde vocês estão indo? Link Anil seguiu meu olhar e só então percebeu que eu estava cumprimentando outras pessoas. Isso fez o coração de Link Anil gelar. Shenzhou! Mas antes que ele pudesse terminar de falar, a garota chamada Gu Kinsu se aproximou. O tom dela soava bastante íntimo. Nós três estamos pensando em acampar. Shenzhou, quer vir junto? O tempo está ótimo e não temos mais nada planejado para o fim de semana. Com um problemão bem na minha frente, eu não tinha motivo para recusar. Concordei na hora e, sorrindo, perguntei a ela sobre os planos para a noite. Nós dois não demos a Link Anil nem um olhar sequer, e simplesmente continuamos nossa conversa enquanto nos juntávamos ao grupo de acampamento. Vendo o grupo se afastar lentamente, o rosto de Link Anil ficou pálido como cera. Ele cerrou os punhos, e seu olhar para Gu Kinsu estava cheio de ressentimento e ciúme. Link Anil nos seguiu até os arredores da cidade. Do outro lado de um rio, ele conseguia ver claramente tudo o que acontecia. Uns 7 ou 8 estudantes de intercâmbio estavam reunidos, e a festa parecia muito animada. Ele não tinha como se juntar a nós, então só podia observar de longe. Mas quanto mais ele olhava para mim, mais seu coração se apertava. Não importava o que eu fizesse, aquela garota, Gu Kinsu, estava sempre ao meu lado. A distância entre nós nunca passava de 10 passos, estávamos cada vez mais próximos. Essa intimidade, diferente da que eu tinha com os outros, fez Link Anil morrer de inveja, desejando poder vir até aqui e simplesmente me levar embora. Mas ele sabia que se realmente fizesse isso, com certeza me deixaria com raiva. Ele não queria que a nossa relação ficasse ainda mais tensa. Então, não podia fazer nada que jogasse mais lenha na fogueira. Ele só pôde engolir aquelas emoções complexas que queimavam seu peito, e se convencer a aguentar. E essa tortura durou 6 horas. A noite foi caindo aos poucos. Nós acendemos uma fogueira e demos uma festa super animada. Mas estava tão barulhento que eu não consegui me acostumar. Fui sozinho para a beira do rio para tomar um ar. Link Anil aproveitou a oportunidade e veio até mim. Shenzhou, eu tenho algo para te dizer. Eu estava de bom humor hoje, mas a presença dele ainda me irritava. Meu tom não foi dos melhores. Desculpa, mas não estou muito a fim de ouvir. Dito isso, me virei para ir embora, mas Link Anil entrou em pânico. Ele agarrou minha mão, com os olhos cheios de súplica. Me dê só alguns minutos, por favor. Shenzhou, tem algumas coisas que eu queria te dizer há muito tempo. Ao ouvir isso, eu finalmente levantei a cabeça e olhei para ele, mas com uma expressão indecifrável. Há muito tempo? O quê? Não me diga que é aquela baboseira de que se apaixonou por mim à primeira vista há 2 anos, né? No final, minha voz já tinha um tom de deboche. Link Anil. Mas Link Anil ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele nunca imaginou que ouviria isso da minha boca. O segredo que ele achava que estava escondendo tão bem. Sem me importar com o que ele estava sentindo, o sorriso de escárnio no meu rosto ficou ainda mais forte. Link Anil, pense bem.
Pondere sobre essas palavras. Não eu, mas qualquer outra pessoa, até mesmo você. Você acreditaria? Que tipo de paixão secreta pode ser escondida por 2 anos sem vazar uma gota? Quem, para satisfazer o próprio orgulho, rejeitaria em público as 99 declarações da pessoa que ama? E quem, diante de todos os perigos e dores, sem falhar uma única vez, empurraria a pessoa que gosta para o lado oposto? Isso é amor? Acho que está mais para ódio, não é? Ouvindo meu sarcasmo, Lin Qian Yu ficou com a mente em branco. Ele tentou desesperadamente negar tudo, mas no final, não conseguiu articular uma única palavra. Em sua defesa, apenas conseguiu dizer coisas fracas e inúteis. Não é verdade. Shenzhou, eu realmente gosto de você. Todas as pessoas ao meu redor sabem. Elas podem testemunhar por mim. Já que eu não sabia, o que me importa de quem você gosta? Do meu ponto de vista, a pessoa de quem você gostou do início ao fim foi o Zhou Yanshu. É melhor você ir até ele e confessar seu amor obsessivo. Vá contar a ele sobre sua lealdade. Vocês combinam tanto. Do começo ao fim, só me deram nojo. A expressão de nojo explícita no meu rosto foi a gota d'água para Lin Qianyu. Seu corpo tremia sem parar, mas ele ainda se recusava a me soltar, teimosamente tentando me fazer ficar. Eu não tinha paciência para continuar essa enrolação com ele. Puxei minha mão com força e me virei para ir embora. No instante em que nossas mãos se separaram, ele sentiu como se estivesse perdendo tudo. Uma dor surda atingiu seu coração, e toda a força de seu corpo desapareceu em um instante. Ele cambaleou, como se estivesse prestes a cair. Eu, habilmente, fingi que não vi. Com passos leves e rápidos, voltei para o meio da multidão. Eu pensei que, se deixasse tudo às claras, Lin Qianyu finalmente desistiria. Mas logo entendi que o cérebro dessa pessoa não entende o que a gente fala. Nos meses seguintes, sempre que eu saía, com certeza o via a menos de 20 metros de distância. A cada poucos dias, ele vinha até mim com algumas coisas, sob o pretexto de se declarar. 1, 2, 3 vezes. Já perdi a conta de quantas foram. Diante dessa sua teimosia obstinada, eu nunca reagia. Se podia fingir que não o via, eu fingia. Quando não dava mais, eu chamava a segurança. Usava a desculpa de perturbação da ordem para que o levassem embora. Com esse vai e vem, a escola inteira ficou sabendo quem era Lin Qianyu, e também ficaram sabendo da sua perseguição insistente. Então, não importava para onde ele fosse, as pessoas apontavam e cochichavam. Mas ele não dava a mínima. Apenas continuava seguindo minhas costas. Ele achava que, se persistisse, um dia conseguiria me comover. Mas a realidade foi muito além da sua imaginação. Eu não apenas não demonstrei a menor emoção, como também aceitei as investidas de outras garotas na frente dele. Lin Qianyu só podia assistir, de olhos arregalados, enquanto eu me aproximava cada vez mais de outras pessoas. Aos poucos, Lin Qianyu, ele começou a se acostumar a me ver sendo o centro das atenções e não teve escolha a não ser admitir que eu estava certo. Eu nunca fui propriedade dele. Depois de ser rejeitado tantas e tantas vezes, ele ficou meio anestesiado, não importava as palavras cruéis que eu dissesse, ou o olhar que eu lhe desse. Ele não sentia mais o coração doer. Ele contou as vezes, de 1 a 50. Do inverno, passando pela primavera, até o início do verão. Ele achou que os dias continuariam passando assim, sem grandes emoções. De 50 a 100, e talvez até 2014. Lin Qianyu nunca planejou desistir. Justo quando ele pensou que realmente conseguiria superar tudo, eu apareci na frente dele de mãos dadas com uma mulher, dizendo com um sorriso para a pessoa ao meu lado: "Esta é a minha namorada." Naquele momento, Lin Qianyu sentiu como se o céu estivesse desabando. Ele perdeu a cabeça instantaneamente. Ele correu na minha direção, querendo uma explicação, mas antes que pudesse chegar perto, foi barrado pelos seguranças que estavam fazendo a ronda. Separado por uma barreira de pessoas, com os olhos vermelhos, ele gritou com a voz rouca: "Por quê?" Meu olhar pousou nele por um segundo, e meu tom de voz era indiferente. "Eu sou jovem, rico e tenho muito tempo livre. O que tem de errado em namorar uma mulher bonita? Por ter te amado, Lin." Qianyu ficou desolado por um bom tempo por causa disso. Sozinho, ele se afogava em álcool no bar, noite após noite, até ficar completamente bêbado. Todos os dias, ao acordar,
Ele olhava para o quarto vazio e se sentia mal. Incapaz de se controlar, ele se afundava em sofrimento. Ele queria me procurar, me implorar para terminar com ela. Mas toda vez que chegava perto de mim, e me via de mãos dadas com minha nova namorada, sorrindo, ele perdia toda a coragem de dar mais um passo. Até hoje, Lin Qianyu finalmente conseguiu sentir na pele. Mas já era tarde demais. Ele não deu ouvidos aos conselhos de amigos e familiares, e insistiu em ficar no exterior, esperando por um desfecho. Quando o calor do verão passou, Lin Qianyu finalmente recebeu a notícia de que eu tinha terminado o namoro. Ele veio até mim com um sorriso, querendo me consolar, mas, mais uma vez, as coisas não saíram como ele esperava. Eu não demonstrei nenhuma tristeza. O jeito que eu olhava para ele não era diferente de meses atrás. O sorriso no rosto de Lin Qianyu congelou. Com um tom hesitante, ele perguntou: Você está sofrendo? Eu abri um sorriso muito educado. Terminamos de forma amigável, foi consensual. Por que eu estaria sofrendo? Ao ouvir isso, o coração de Lin Qianyu se acalmou um pouco, mas no segundo seguinte, ele engasgou com uma frase que eu disse de repente. Além do mais, mesmo que eu estivesse sofrendo muito, o que seria isso comparado ao que eu passei nos últimos 2 anos? Você não foi a testemunha de tudo? Por que está aqui agora chorando lágrimas de crocodilo? As últimas palavras de zombaria deixaram Lin Qianyu imediatamente ansioso. Ele quis se explicar, mas eu não lhe dei a menor chance. Eu posso explicar o que aconteceu naquele ano. Shen Zhou. Chega! Falar mais sobre isso já está me irritando, Lin Qianyu. Para de atuar na minha frente, tá bom? Já não consigo mais apreciar essa sua performance. Se a sua crise de abstinência por atenção atacou, volta pro seu país e procura Zhou Yanshu e suas amiguinhas, que tal? Elas com certeza vão adorar te aplaudir. Com poucas palavras, o rosto de Lin Qianyu ficou vermelho de vergonha. Eu o empurrei para o lado, e fui direto para o prédio da faculdade. Felizmente, eu já tinha corrigido a forma como as pessoas por aqui se referiam a mim. Correto. Hoje em dia, todo mundo me chama pelo meu nome em inglês, e pouca gente sabe que eu, Lu Shenzhou, sou a pessoa para quem ele se declarou tantas vezes. A essa altura, Lin Qianyu já tinha esgotado todas as ideias de declaração que conseguia imaginar. Afinal, as 99 tentativas anteriores não conseguiram me comover. Ele realmente não sabia mais o que fazer. No fim, foi só com a sugestão de um amigo que ele conseguiu pensar em um plano. Para a 100ª declaração, ele escolheu o pequeno jardim da escola. No jardim, ele montou um enorme arranjo de peças de dominó. Elas formavam a cena do nosso primeiro encontro. Ele usou muitas luzinhas de Natal, pendurando-as nos galhos das árvores. Ele planejava acender as velas no jardim à noite, para me levar de volta ao passado. Para conseguir me atrair até lá, Lin Qianyu pediu ajuda a muitas pessoas e preparou dezenas de planos de contingência. Desta vez, ele com certeza me faria entender que seu amor por mim foi genuíno desde o primeiro momento, e que agora, ele estava verdadeiramente arrependido de seus erros. Tudo estava perfeitamente arranjado, mas na hora marcada, eu não apareci. Lin Qianyu perdeu completamente o controle. Ele pegou o carro e procurou em todos os lugares que podia. O alarme das 9 horas tocou. A floresta escura foi instantaneamente iluminada por luzes, inúmeros balões subiram aos céus e pétalas de flores começaram a cair. Penas e uma melodia romântica de piano ecoavam pela mata. Um som contínuo de clac, clac, clac podia ser ouvido. Era o arranjo de dominós. O som das peças caindo, que haviam sido acionadas sozinhas. Uma peça por segundo, por mais de 10 minutos. No instante em que a última peça caiu, todas as velas se acenderam. Mas Lin Qianyu sentiu como se toda a sua energia tivesse sido drenada. Quando a poeira baixou, seu celular tocou. Era uma chamada internacional de um número desconhecido, mas assim que ele atendeu, ele rapidamente reconheceu que era minha voz do outro lado da linha. Fiquei sabendo que você planejou sua 100ª declaração para hoje à noite. Que pena que eu estou em outro país agora. Foi mal. Lin Qianyu engoliu a dor e a frustração, forçando um tom indiferente. Não tem problema. Só de você me ligar, eu já fico muito feliz. Se você quiser, eu posso preparar a 101ª, a 102ª declaração. A voz dele
Carregava uma esperança velada, como se ele já sonhasse com o meu perdão. Ah, não precisa. Eu te liguei hoje só para te avisar de duas coisas. Link Anil engoliu em seco, e sua mão apertou o celular. A primeira é um lembrete amigável. Estamos no inverno e o tempo está seco. Quando você terminar com esse seu teatrinho, apague logo todas essas velas no jardim, para não causar um incêndio. Ao ouvir isso, Link Anil levantou a cabeça e viu uma folha seca caindo lentamente. A segunda é para te dar uma boa notícia. Eu comecei a namorar de novo. Essa namorada é ainda mais bonita que a anterior. Pode parar suas declarações na centésima. Aquelas poucas palavras ecoaram na mente de Link Anil, trazendo à tona inúmeras memórias. De repente, como se estivesse sob um feitiço, uma dor aguda e lancinante atingiu sua testa. Com a dor intensa, ele perdeu completamente as forças. Com um baque, o celular escorregou de sua mão e caiu sobre um castiçal. Em questão de segundos, um grande incêndio se espalhou pelo jardim. Mas ele não fez nenhum movimento para escapar ou pedir ajuda. Ele ficou parado, como uma estátua, tornando-se parte daquele jardim. A noite inteira se passou, e as árvores do jardim foram consumidas pelo fogo. A única sorte foi que não houve vítimas, e os bombeiros também chegaram a tempo. Eles o resgataram quando ele estava prestes a desmaiar por causa da fumaça. Embora ele tenha tido a sorte de escapar com vida, o incêndio deixou a administração da Universidade Kinda furiosa. Eles adotaram uma postura firme, declarando que iriam até o fim para encontrar os responsáveis. Como principal suspeito, Lin Anil foi preso e detido pela polícia. Quando a família Lin soube da notícia, ficou desesperada e usou todas as suas conexões para tentar livrá-lo. Mas, por ser um caso internacional, era impossível para Lin Anil sair ileso. No final, a família Lin teve que gastar a maior parte de seus bens como indenização. Só então a Universidade Kinda finalmente cedeu, pois o impacto do incidente foi extremamente negativo. Link Anil passou 6 meses na prisão e ainda foi colocado na lista negra da União Europeia. Ele foi deportado e banido de entrar no país pelo resto da vida. Assim que saiu, foi levado direto para o aeroporto para ser mandado de volta para casa. Olhando para as pessoas ao redor, todas vestindo roupas de verão, Link Anil, atordoado como se estivesse em um sonho, finalmente caiu na real. Já era verão, vários meses haviam se passado. Ele não tinha vindo me ver nem uma única vez. Ao perceber isso, um misto de emoções complexas tomou conta dele. Era difícil dizer se era decepção ou melancolia. O futuro é longo. Ainda teremos chance de nos encontrar de novo. Link Anil só podia se consolar assim. Mas, assim que ele virou a cabeça, ele me viu, saindo da esquina. E eu estava de mãos dadas com uma mulher linda, pelas fotos que as amigas em comum tinham enviado. Ele sabia que esta era minha namorada. Bem na hora, eu levantei a cabeça e o vi. Com um entusiasmo raro, eu o cumprimentei. E então, sem rodeios, contei a verdade para ele. Oi, quanto tempo, hein? Acabei de voltar de uma viagem da Alemanha. Caramba, você já saiu? O tempo voa mesmo, né? Deixa eu te apresentar, esta é minha nova namorada, a Mônica. Depois que Link Anil voltou para o país, ele me mandou uma mensagem através de umas pessoas. Ele me perguntou se eu estava só encenando ou se era para valer. Eu não respondi. A essa altura, eu já tinha sacado completamente qual era a do Link Anil. Ele dizia que gostava de mim, mas, na verdade, a única pessoa que ele amava era ele mesmo. Para ele, eu não passava de um troféu para ele se exibir. Só isso. No meu segundo ano estudando no exterior, eu aproveitei a oportunidade para participar de várias competições. Os dias foram passando. Logo, meus 3 anos como estudante de intercâmbio terminaram. Eu voltei para o país com uma mala cheia de medalhas de ouro. Assim que desci do avião, vi meus pais e meu colega de quarto me esperando com flores. Quanto ao Link Anil, eu sabia que ele nunca mais teria um passe para entrar na minha vida. Nós éramos apenas 2 estranhos da multidão, prestes a passar um pelo outro e seguir caminho.